Boa noite, irmãos. Estamos começando mais um culto online, aguardando o momento que poderemos nos reunir presencialmente, não é? Temos que ter paciência nessa fase, esperar a epidemia retroceder, né? Termos números mais baixos de casos. E estamos aguardando as autoridades sanitárias do estado, do país, do município. Vamos ver o que vai acontecer. Você esteja orando, né? Continue orando pelo Brasil, continue orando pelo nosso estado, pela nossa cidade, por nossa região, Adamantina, Lucélia, Flórida. Continue intercedendo pelas autoridades, pelas equipes de saúde que estão enfrentando aí na linha de frente todo essa superlotação nos hospitais, né? Ore por eles, pelos médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, todos os profissionais dos hospitais, para que eles tenham, as equipes de vacinação também, para que eles tenham esperança, que eles tenham energia redobrada, né? Que Deus possa abençoá-los. Eu convido você agora a orar comigo, você na sua casa, com a sua família ou sozinho. Vamos orar. Feche os teus olhos, abre o teu coração. Senhor, nós invocamos o teu nome nesta noite sobre cada pessoa que está nos ouvindo agora pelo YouTube, que está nos assistindo pelo YouTube neste culto, Pai, online. Que o Senhor possa vir com tua presença, vir com tua graça, vir com tua unção, realmente com a presença do Teu Espírito nas nossas vidas, nos nossos corações. Senhor, abre a nossa mente para que a gente compreenda, para que a gente escute a Tua voz, para que a gente possa ter o coração confortado, ter a nossa alma consolada pelo Teu Espírito, Pai. Nós oramos em nome de Jesus, ajuda-nos com a Tua Palavra, que a Tua Palavra ganhe vida, que a Tua Palavra seja revelada aos nossos corações. Em nome de Jesus, abençoa cada família, cada irmão, cada irmã que está agora nos assistindo, Senhor, que cada um não se sinta só, mas sinta que faz parte da Tua igreja local, que tem uma aliança conosco, Pai. Abençoa cada um em nome de Jesus. Anima o coração, produz esperança no coração de cada um. Guarda, livra do mal, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou tirar a máscara, estamos aqui apenas em 3, né? O Daniel e a Rafaela estão aqui para nos ajudar, para gravar o culto. Quero agradecer a eles pela disposição, então podemos ficar mais tranquilos em relação à máscara, né? Amém. Eu queria que nós lêssemos nessa tarde um trecho do livro de Josué, o último capítulo 24, quando Josué renova, né? Faz o povo renovar a sua aliança com o Senhor, né? Então, abra sua Bíblia se você quiser, né? Em Josué capítulo 24, nós vamos ler a partir do versículo 11. Aqui Josué ele reúne toda a tribo, né? Todos os líderes de Israel, e ele começa a fazer um histórico de tudo que Deus fez, né? Desde Abraão, não é? E todo o processo de chamar Abraão para ir para Canaã, depois descer ao Egito, depois quando Deus os tirou do Egito com Moisés, e depois ter aberto o Mar Vermelho, e depois ter fechado o Mar Vermelho com os soldados egípcios, e a peregrinação no deserto, todos os milagres, os prodígios, os sinais que Deus fez com eles. E eu não vou ler tudo, né? Você pode ler desde o versículo 1, mas eu quero pegar do versículo 11 em diante, né? Diz assim: quando vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó, aí já no momento deles entrarem na terra prometida, os habitantes de Jericó lutaram contra vocês, como fizeram os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os gigazeus, os heveus e os jebuseus. Mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Enviei terror adiante de vocês para expulsar os 2 reis dos amorreus. Não foram espadas nem arcos que lhes deram a vitória. Eu lhes dei uma terra que vocês não cultivaram e cidades que não construíram, as cidades onde agora habitam. Eu lhes dei vinhedos e olivais para alimentá-los, embora vocês não os tenham plantado. Portanto, temam o Senhor e sirvam-no de todo o coração.
Lancem fora os ídolos que seus antepassados serviam quando viviam além do Eufrates e no Egito. Sirvam somente ao Senhor. Mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses aos quais seus antepassados serviram além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, eu e minha família serviremos ao Senhor. O povo respondeu: jamais abandonaríamos o Senhor para servir outros deuses, pois foi o Senhor nosso Deus que nos libertou e a nossos antepassados da escravidão na terra do Egito. Ele realizou grandes milagres diante dos nossos olhos enquanto andávamos pelo deserto, cercados de inimigos. Ele nos protegeu. O Senhor expulsou diante de nós os amorreus e todas as nações que viviam nesta terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois só Ele é o nosso Deus. Então Josué advertiu o povo: vocês não são capazes de servir ao Senhor, pois Ele é Deus santo e zeloso. Não perdoará sua rebeldia e seus pecados. Se abandonarem o Senhor e servirem outros deuses, Ele se voltará contra vocês e os exterminará, apesar de todo o bem que Ele lhes fez. Mas o povo respondeu a Josué: não, nós serviremos ao Senhor. Vocês são testemunhas de sua própria decisão, disse Josué. Escolherem servir ao Senhor. Sim, responderam eles, somos testemunhas daquilo que dissemos. Pois bem, disse Josué, então lancem fora os falsos deuses que estão em seu meio e voltem o coração para o Senhor, o Deus de Israel. O povo disse a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos somente a Ele. Naquele dia Josué fez uma aliança com o povo em Siquém e lhes deu decretos e estatutos para obedecerem. Josué registrou todas essas coisas no livro da lei de Deus. Como lembrança do pacto, pegou uma grande pedra e a ergueu debaixo do carvalho, junto ao santuário do Senhor. Josué disse a todo o povo: esta pedra ouviu tudo o que o Senhor nos disse. Ela será testemunha contra vocês, se não cumprirem o que prometeram a Deus. Então Josué se despediu de todo o povo e cada um voltou para a terra que havia recebido como herança. Josué chama o povo e coloca diante do povo uma decisão. Coloca diante deles a decisão de servir ou não servir o Senhor, de andar ou não andar com Deus, de caminhar com Deus ou não caminhar com Deus. E ele deixa realmente a nação livre para escolher. E ele ainda fala: vocês não são capazes de servir ao Senhor com integridade, como vocês estão dizendo. Vocês querem isso mesmo? Então, tomem hoje a decisão. E o povo é unânime em dizer: não, nós vamos servir ao Senhor. Nós queremos servir ao Senhor. Nós vamos obedecer somente a Ele, por todo o bem que Ele nos fez. Mas Josué advertiu o povo várias vezes: olha, se vocês não servirem, vocês vão ter problemas com Deus. Ele vai se voltar contra vocês. Ele vai cumprir a maldição da aliança. A aliança tinha uma bênção e tinha uma maldição. Se eles cumprissem a sua parte na aliança, se eles andassem com Deus, se eles não tivessem outros deuses junto com eles, eles seriam abençoados o tempo todo. Mas se eles se perdessem, se eles se rebelassem contra Deus, se eles começassem a adorar outros deuses juntamente com Deus, houvesse mistura no meio da adoração deles, eles começariam a sofrer consequências da maldição da lei. Então Josué fala: olha, escolham hoje, bênção ou maldição, a quem vocês querem servir. Mas é interessante que essa frase é muito famosa, né? Muito citada em muitas pregações, quando Josué diz: escolham a quem vão servir, mas a quem vocês vão servir. Mas quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Josué já tinha uma decisão clara no seu coração. Ele tinha uma decisão tomada no seu coração. Ele serviria ao Senhor. E é interessante que, enquanto ele está vivo, ele nunca é chamado de servo do Senhor. Depois que ele morre, ele passa a ser chamado servo do Senhor. Aqui no versículo 29, depois de algum tempo, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu aos 110 anos. A mesma coisa acontece com Moisés. Antes de morrer, ele não é chamado de servo. Depois que ele morre, ele é chamado de servo do Senhor. Eu acho que não há elogio melhor, né, para colocar na nossa lápide, né, como eu ouvi outro dia um irmão dizendo, do que fulano de tal, servo do Senhor. Mário Rios, aqui jaz Mário Rios,
servo do Senhor. Imagina que privilégio, que alegria, não é? Que honra você poder ser chamado de servo, de serva do Senhor, alguém que serviu a Deus, alguém que foi útil aos propósitos de Deus, alguém que pôde ajudar na sua pequena contribuição a edificar o reino de Deus sobre a terra. Sabe, quando nós paramos para olhar para a nossa vida, né? Essa semana até eu divulguei, passei um vídeo nas redes sociais mostrando isso, né? Você não vai ser julgado pelo que você fez, mas vai ser julgado pelo que você foi chamado a fazer. O quanto você realmente cumpriu o seu chamado na terra. Porque nós podemos fazer muitas coisas boas, mas talvez não fizemos tudo aquilo que fomos chamados para fazer. Talvez nos perdemos em tantas coisas boas, fazendo outras tantas coisas boas, e deixamos de fazer aquelas coisas para quais fomos chamados a fazer. Às vezes não eram coisas tão vistosas, às vezes não eram coisas que traziam tanto prazer, ou não nos fazia aparecer, mas era o nosso chamado, era para aquilo que Deus nos tinha preparado de antemão, né? As boas obras para que nós andássemos nelas. Aquelas obras que Ele preparou de antemão, antes de você nascer, antes de você se converter, Ele já tem preparado para você boas obras, para você praticar, para você concluir, para você realizar. Agora, é importante que você escute a Deus, para fazer as obras que Ele te pediu para fazer. Josué não era Moisés. Moisés não era Abraão, cada um tinha o seu chamado específico. Moisés guiou aquele povo por 40 anos no deserto, andando em círculos por vários lugares, passando várias vezes pelos mesmos lugares. E quando chegou na hora de entrar, Deus falou para ele: você não vai entrar, você vai ver a terra de longe, mas não vai entrar. E Josué, que era o seu discípulo inseparável, que estava sempre perto dele, sempre servindo a Moisés, teve o privilégio de entrar e de conquistar a terra. E de depois distribuir a porção de cada tribo da terra que foi conquistada. Ele não concluiu o trabalho, ainda ficaram muitos inimigos no meio do povo de Israel, mas o seu chamado ele concluiu. Ele já era idoso, já era velho, e ele foi chamado de servo do Senhor, assim como Moisés foi chamado de servo do Senhor. Fizeram obras diferentes, trabalharam com gerações diferentes, tiveram envolvimentos diferentes, aspectos diferentes, mas cumpriram o seu chamado com eficiência, com fidelidade, com gratidão. Então, primeira pergunta que eu creio que Deus nos faz: nós estamos servindo ao Senhor com integridade? Nós temos tirado fora toda mistura. Mistura fala de outros deuses, entre aspas, né? Outras coisas que nós colocamos lado a lado com o Senhor, para não dizer que às vezes colocamos à frente do Senhor. Às vezes você não coloca nada à frente, mas coloca coisas lado a lado, que você dá tanto valor como você dá para o Senhor. Você tem purificado a tua vida, tirado essas outras coisas que trazem confusão, que trazem embaraço, que te trazem, muitas vezes te fazem ficar apegado, ou te fazem errar o alvo, ou não cumprir o teu propósito com tanta qualidade. Então, primeira coisa, você tem servido somente ao Senhor? Você tem feito essa decisão? Quanto a mim, eu servirei ao Senhor. Quanto a mim, eu e minha família serviremos ao Senhor. Quanto a mim, já decidi, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Sabe, nós temos que, de vez em quando, parar, fazer um balanço e reafirmar essa aliança, reafirmar esse compromisso de vida com o Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa continuamos servindo ao Senhor. Eu e minha casa temos um pacto de vida com o Senhor. Por isso que essa frase é tão citada em tantas pregações. Eu já ouvi tantas pregações baseadas nessa frase de Josué. Porque é uma frase que demonstra determinação, coragem,
ousadia. Apesar de todas as circunstâncias, de todos os inimigos que eles enfrentaram, de todas as lutas que eles tiveram, ele estava chegando já ao final da sua vida. Ele tinha certeza de que ele e sua família serviriam ao Senhor. E ele desafia o povo a tomar essa mesma decisão. Então a primeira pergunta é essa: você tem servido ao Senhor? Somente a Ele? Você tem tirado diante de você outros ídolos, outros interesses, outras coisas que confundem a tua visão, outras coisas que fazem você desviar muitas vezes do teu propósito, outras coisas que te fazem assentar pelo caminho, outras coisas que te fazem parar na tua caminhada? Não deixe que as ilusões desse mundo, né, te embaraçem, te confundam, te tragam confusão. Toda vez que o povo de Israel se afastava do Senhor, vinha confusão sobre eles, eles eram derrotados pelos inimigos, eles eram abatidos, eles muitas vezes iam em cativeiro, ficavam escravos. Isso é uma figura, meus irmãos, de nós deixarmos o pecado dominar a nossa vida. Quando você fraqueja, quando você deixa um pecado sutil entrar na sua vida e começar a conquistar um pequeno espaço, um pequeno território, um lugar que você não está guardando bem, ele vai tomando espaço, ele vai criando embaraços, ele vai te trazendo confusão, ele vai trazendo desânimo, ele vai fazendo com que você se assente pelo caminho, comece a ter uma certa preguiça de seguir ao Senhor, um certo desleixo em seguir ao Senhor, e quando você vê, você está totalmente fora, totalmente distante, você vai distanciando, você vai perdendo a tua visão espiritual, você vai perdendo o teu vigor espiritual, você vai perdendo a tua fé, a tua alegria de estar na presença do Senhor. É sutil. Por isso que Deus era tão radical para eles, né? Que eles não deveriam se misturar com as outras nações. As outras nações, de certa maneira, aqui no Antigo Testamento, eram uma figura do pecado, de você se misturar com as práticas deste sistema mundano, desse mundo que está atolado no maligno, né? A palavra diz que este mundo jaz no maligno, esse mundo mora no maligno, esse mundo tem a cultura do maligno, esse mundo tem a visão do maligno, esse mundo tem atrações, armadilhas planejadas por Satanás para nos seduzir. Por isso que Deus era radical: não casem, não deem em casamento seus filhos, não deem suas filhas em casamento, não tomem mulheres desse povo para se casar com elas, não sirvam os deuses deles, elas vão confundir vocês, elas vão seduzir vocês para servir aqueles deuses. E eram deuses terríveis, deuses que levavam aquelas nações a sacrificar as suas crianças diante dos ídolos. Quando Deus fala para Abraão sacrificar Isaque, aquele tipo de sacrifício era uma prática utilizada por outros povos, quando eles serviam outros deuses. Por isso que Abraão, de uma certa maneira, ele estava familiarizado com aquela cultura de sacrificar crianças para deuses estranhos. Por isso que, num primeiro momento, ele nem questiona tanto, porque de certa maneira fazia parte de uma cultura da qual ele vinha. Mas ele estava começando a conhecer um Deus diferente. E eu creio que no seu coração houve uma dúvida, uma crise. Mas esse Deus que agora fala comigo, ele é diferente daqueles deuses de Ur dos Caldeus, da cultura caldeia, dos deuses que meus pais serviam. Ele é diferente, ele tem mostrado um caráter diferente, ele tem me falado coisas diferentes, ele tem mostrado uma santidade que eu nunca tinha visto. E agora ele me pede para fazer algo similar ao que os deuses dos meus pais, os deuses dos caldeus pediam, faziam. A cultura, né? Porque aqueles deuses não falavam, eram demônios, né? Levando aqueles povos a sacrificar seus filhos. Então eu creio que Abraão, num primeiro momento, ele nem achou tão estranho a proposta de Deus para ele.
Mas depois ele começa a questionar, mas espera aí, o Deus que eu tenho conhecido, Jeová, é um Deus diferente. Como é que ele pode me fazer uma proposta igual àqueles deuses falsos? Ele falou, tem alguma coisa aí. Nós vamos e voltaremos. Deus vai providenciar o sacrifício. E foi o que aconteceu. Ele não hesitou em obedecer, mas ele tinha a esperança de que ainda que tivesse que sacrificar seu filho, Deus o ressuscitaria. Mas Deus é diferente dos outros deuses e não permitiu que Abraão sacrificasse o seu filho. Então, meu irmão, minha irmã, quanto a você, você tem servido ao Senhor? Você tem tomado essa decisão todo dia? Todo dia quando você levanta. Sabe, irmãos, essa decisão é diária. Todo dia você é desafiado a escolher servir ao Senhor ou a escolher a não servir ao Senhor. Todo dia você toma uma decisão, você levanta e já na sua mente você tem escolhas para fazer, você tem decisões para tomar, você tem respostas a dar. E quais são as decisões que você escolhe, que você toma? Quais são as escolhas que você faz? Servir a Deus ou não servir a Deus? Testemunhar sobre Deus ou não testemunhar? Se calar ou falar sobre Deus? Abençoar ou amaldiçoar as pessoas que estão perto de você? Quais são as decisões que você tem tomado? Eu espero que você, a sua família, sua casa, seus filhos, tenham alegria em servir ao Senhor. Como Josué aqui, né? Você possa dizer, eu já tomei minha decisão. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sabe, quando eu levanto de manhã, por mais difícil que seja aquele dia, às vezes são dias tensos, dias de decisões, dias difíceis, mas a primeira coisa que me vem à mente, eu penso em Jesus. O primeiro pensamento é nele. Depois eu procuro sempre agradecer por aquele dia. Falo, Senhor, obrigado por esse dia. Ainda que eu amanheça com dores nas costas, dores musculares, depois dos 50, não é? As dores vêm mesmo, não é? Você às vezes acorda com uma dor aqui, uma dor ali, não é? Aquele sono às vezes não é tão reparador como era antigamente, mas você levanta e fala, eu decidi servir ao Senhor. Desde quando eu me converti, todos os dias, eu decidi servir ao Senhor, até o fim da minha vida. Sabe, quando você abraça a fé em Jesus Cristo, quando você se entrega para Ele, não é uma fé passageira, não é por alguns meses, não é por alguns anos, é para toda a vida. Aquele momento de entrega deve marcar a tua vida para sempre, como um momento de decisão, um momento onde você fez teu primeiro pacto, tua primeira aliança com o Senhor. Mas saiba que muitos outros momentos virão na sua vida e que você precisará renovar e aprofundar essa aliança com Deus. Momentos em que a sua aliança vai ser testada, a sua aliança vai ser provada. A palavra que diz que em Juízes, que Deus não retirou todos os inimigos do meio do povo, não permitiu que eles exterminassem todos os inimigos, expulsassem todos os inimigos, para testá-los, para aperfeiçoá-los na luta, para aperfeiçoá-los na guerra também. Sabe, a sua fé vai ser provada, a sua aliança vai ser provada muitas vezes durante a sua caminhada com Deus. Porque Deus não quer uma aliança frouxa, Deus não quer uma aliança que não te custe nada, Deus não quer uma fé descompromissada, uma fé que só está com Ele quando tudo vai bem, quando tudo vai mal, eu me afasto de Deus, eu começo a reclamar e a murmurar. Não, Deus quer uma fé que seja constante, permanente, perene. Não uma fé intermitente, uma fé que uma hora está bem, uma hora está mal. Uma hora eu estou perto de Deus, uma hora estou longe de Deus. Uma hora eu estou santo, uma hora eu estou pecador. Uma hora eu estou santo, outra hora eu estou lavado no sangue do Cordeiro, outra hora eu estou sujo novamente. Não. Deus quer uma fé permanente, uma fé que permaneça, uma fé contínua, uma fé perseverante. Jesus falou que Ele queria que nós permanecêssemos nele e que a palavra dele permanecesse em nós. Permanência, constância.
Eu já falei isso algumas vezes, né, ao longo da minha vida cristã. Hoje eu já posso dizer, né, quantos anos já se passaram, né? Desde os 18 anos, estou com 56, vai fazer daqui um pouco, vou fazer 57, logo eu faço 40 anos de conversão. Eu fico pensando, meu Deus, como passou rápido, né? Mas como passaram já quase 4 décadas. E eu falo, meu Deus, como o Senhor me trouxe durante todos esses anos, como eu fui carregado no colo, como eu fui trazido como uma águia que leva o seu filhote, não é? Que coisa tremenda. Eu posso olhar para trás e ver uma vida que teve estabilidade, permanência em Deus. Claro, teve momentos de mais paixão e mais fogo, teve momentos de mais tristeza, né, de lutas, mas eu olho para trás e eu vejo uma vida espiritualmente estável, que foi construída pedra sobre pedra, numa caminhada árdua, perseverante. Mas não tem, eu olho para mim e falo, meu Deus, parece que da minha parte não teve tanto esforço. Foi muita graça de Deus, muita misericórdia de Deus, me mantendo a salvo, me mantendo no caminho. Mas quando eu tomei essa decisão de servir ao Senhor, talvez eu nem imaginasse a profundidade disso, o quanto isso seria comprometedor em termos de futuro. Mas quando eu tomei essa decisão com 18 anos, foi uma decisão apaixonada, mas foi uma decisão muito refletida, racional. Eu sabia que eu iria abrir mão de muitas coisas. Eu sabia que eu estava abrindo mão de um estilo de vida, de uma maneira de ver o mundo, de uma cultura que eu gostava, de práticas que eu gostava, e estava me envolvendo com outro tipo de cultura, a cultura do reino de Deus, uma outra linguagem, outra maneira de viver, outra visão de mundo. Tudo foi se renovando dentro de mim, a partir do momento que eu comecei a conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Mas eu não me arrependo de nenhuma decisão que eu tomei para me aproximar do Senhor. Pelo contrário, eu quero ainda ir mais fundo e mais longe em Deus. Eu não preciso temer, né, ter medo de Deus. Eu tenho que temê-lo, respeitá-lo, mas nunca ter medo. Eu posso tomar essas decisões sem medo, porque Ele quer o meu bem, Ele não quer o meu mal. Então, cada dia mais, essa frase, eu servirei ao Senhor, eu caminharei com o Senhor, essa frase, ela é real para mim. Agora, o povo, todo o povo que foi desafiado a servir ao Senhor, disse que seria fiel ao Senhor, que obedeceria somente a Ele. Mas nós sabemos que pela história, né, eles não conseguiram cumprir isso. E eles sofreram muitas consequências negativas de não terem conseguido ser fiéis ao Senhor. Você também tem sido desafiado nesse dia a se voltar ainda mais para o Senhor, a deixar toda a mistura de lado, toda a confusão de lado. Seja radical na tua decisão de servir ao Senhor. Radical, a palavra radical significa ir à raiz, ir na origem, ir fundo nas questões. Sabe, às vezes você traz algumas práticas da sua vida familiar, heranças familiares, coisas que seus pais faziam, seus avós faziam. Às vezes tem muitas coisas que nós recebemos da família que são práticas boas. Por exemplo, às vezes você recebeu aquela prática de ser honesto nos negócios, ou de sempre falar a verdade, ou de acordar cedo para trabalhar. São práticas que vêm da família, práticas que vêm dos pais, dos avós,
Mas às vezes também, isso são coisas muito boas, mas às vezes recebemos práticas que não são boas. E que às vezes nós nos pegamos reproduzindo aquelas coisas, né? Às vezes você tinha uma família que era enrolada nos negócios, ou uma família que não tratava os problemas de frente, dissimulava, escondia, ninguém tratava aquele assunto, havia assuntos secretos na família, que ninguém confrontava, ninguém falava a verdade, todo mundo preferia botar panos quentes, e você continua vivendo assim, não tem medo de falar a verdade, não consegue encarar os problemas de frente. Será que você está realmente vivendo a vida cristã como deveria? Será que você tem deixado essa mistura de lado? Você tem conseguido discernir que essas práticas não condizem com a prática de servir ao Senhor? Você não precisa viver coisas erradas só porque os seus antepassados faziam de maneira errada. Você foi chamado por Deus para escrever uma história nova, começar a partir de você uma história nova, e essa virada de página, essa guinada na sua vida, esse novo nascimento, vai ser uma influência tanto para os que vêm depois de você, para as próximas gerações da sua família, e muitas vezes vão influenciar as gerações que ficaram para trás, que ainda estão vivos. A partir de você, você pode corrigir erros do passado até, você pode reverter coisas, crises que você não gerou, mas que foram geradas às vezes pelos pais, pelos irmãos, por pessoas anteriores a você. Porque você conheceu a Deus, você começa a colocar em ordem toda essa bagunça que havia às vezes na história da tua casa, na história da tua família. Josué estava dizendo aqui, eu e minha casa, eu e minha família. Ele estava assumindo uma responsabilidade não só por ele, mas pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos netos que viriam, de que ele transmitiria os decretos do Senhor, a palavra do Senhor, a fé dele às próximas gerações. Quando você entra no livro de Juízes, né, esse texto aqui é no último capítulo de Josué, mas quando você entra no livro de Juízes, você vai vendo que era um tempo sombrio para Israel, foi um tempo muito difícil, de muitos altos e baixos. Eles ficavam livres um tempo, daqui a pouco eles caíam em pecado, se afastavam do Senhor, Deus enviava inimigos, eles iam cativos. Daqui a pouco Deus levantava um outro juiz, libertava Israel, eles ficavam bem um tempo. Aí a próxima geração vinha, caía em pecado de novo, se afastava do Senhor, eles eram julgados outra vez. O grande problema é que essa geração de Josué, e aqui diz, né, que eles serviram a Deus, olha só, versículo 31. O povo de Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e das autoridades que morreram depois dele, e que sabiam pessoalmente tudo o que o Senhor tinha feito por Israel. Enquanto aquela geração que sabia pessoalmente, que viu os grandes feitos do Senhor, que viu as maravilhas do Senhor, que foi impactada pela presença de Deus, viveu, a nação de Israel serviu ao Senhor. Quando aquela geração pereceu, o povo se desviou, o povo se dispersou, o povo misturou a sua fé com paganismo, com deuses estranhos. O grande problema é que essa geração não conseguiu passar para a próxima geração a sua fé, a sua experiência com Deus. Sabe, irmãos, esse é um desafio da nossa geração, passar para a próxima geração uma fé tão viva quanto a que nós temos tido. Você que tem filhos pequenos, você tem a responsabilidade de passar para os seus filhos, não só enquanto eles são pequenos, mas desde a infância deles, os valores da palavra do Senhor, os valores de amar a Deus, de temer ao Senhor, de saber que há um Deus que ama a vida deles. Sabe, muitas vezes a nossa geração, a próxima geração não recebe o mesmo impacto
Eu vi isso muitas vezes na vida de homens e mulheres de Deus, não conseguirem transferir para os seus filhos a mesma paixão, a mesma alegria, o mesmo empenho de servir ao Senhor. E isso é muito triste, porque muitas vezes a fé de uma geração para outra se perde na família. Vi isso demais, quantas vezes? E isso não é novidade do nosso tempo, isso vem desde o tempo de Israel. Uma geração precisava se empenhar, por isso que a Bíblia, ela repete muitas coisas. Você vê esses livros iniciais da Bíblia, o quanto é repetido, né? Os mandamentos, a palavra do Senhor, isso vem e repete, 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 fica até cansativo de ler, mas é porque Deus queria deixar marcado, não é? Os estatutos, as leis, os decretos, não é? Josué, de novo, naquele dia que fez o povo fazer a sua aliança com Deus, diz que ele fez uma aliança com o povo em Siquém, aqui no versículo 25, e lhes deu decretos e estatutos para obedecerem. Aí ele registrou todas essas coisas no livro da lei de Deus. Como lembrança do pacto, pegou uma grande pedra e a ergueu debaixo do carvalho, junto ao santuário do Senhor. E aí disse ao povo: essa pedra ouviu tudo que o Senhor nos disse, e ela será testemunha contra vocês, se vocês não cumprirem o que prometeram a Deus. Ainda, além de ler novamente os decretos e os estatutos para eles, pegou e registrou tudo no livro da lei, e ainda como marco, como lembrança, pegou uma pedra e a colocou de pé, e falou: essa pedra vai servir de testemunha, quando vocês passarem por aqui e virem essa pedra, vocês vão lembrar que nesse lugar vocês prometeram andar com Deus, e se vocês não cumprirem, a pedra vai ser testemunha contra vocês. A importância que Deus dá, por isso que Ele repete, e repete, e repete. A Bíblia é um livro que muitas vezes você vai ver os mesmos princípios, os mesmos valores sendo repetidos, repetidos e repetidos, de maneiras diferentes, com parábolas diferentes, com histórias diferentes, mas os mesmos valores. Jesus muitas vezes contou parábolas muito diferentes, falando dos mesmos princípios, passando as mesmas verdades. Por quê? Porque Ele queria inculcar, Ele queria enfatizar aquelas verdades no coração dos seus discípulos. E Ele era muito inteligente, Ele usava figuras, parábolas, histórias, porque essas histórias eram mais fáceis de serem gravadas, de serem guardadas pelas pessoas. Deus te pergunta hoje: você tem servido somente a Ele? E se você tem servido somente a Ele, não é? Você tem cumprido o seu chamado? Você tem andado nas boas obras que Ele te fez de antemão para você andar nela? Às vezes nós podemos pensar: nossa, pastor, meu ministério na igreja era tocar, meu ministério na igreja era dançar, meu ministério na igreja era ficar na portaria recebendo as pessoas, ou era cuidar disso ou daquilo, e agora não está tendo culto. Como é que eu vou servir a Deus? Como é que eu vou fazer boas obras? Eu fazia ali, eu me sentia tão bem fazendo aquilo durante o culto. Meu irmão, eu sempre falei isso, o culto aqui é a ponta do iceberg. Esse tempo de 2 horas que nós passamos juntos é o mínimo na semana. Eu sempre falo que o verdadeiro culto, ele começa quando o culto aqui termina, e ele termina quando começa o culto novamente no outro domingo. O que você faz durante a semana, como você se relaciona com as pessoas, que tipo de, seja por vídeo, seja por telefone, por WhatsApp, o que você tem semeado. Comece a ouvir de Deus: Senhor, como é que eu sou útil nas tuas mãos? Como é que eu alcanço o meu chamado? Como é que eu cumpro o meu chamado nesses dias? É como aquele vídeo que eu passei essa semana. Tem lá 3 personagens. Um era um contador, que passou a vida como contador, e Deus pede contas dele de milhares de pessoas que ele teria que ter impactado numa região do mundo. E ele falou: mas eu sou contador, eu tenho ajudado muitas igrejas com contabilidade, a trabalhar com isso, tenho ajudado nas finanças de muitos ministérios. Ele falou: mas eu não te chamei para ser um contador, eu te chamei para você evangelizar
naquela região do mundo e você não foi. Ele foi um ótimo contador, mas Deus não tinha chamado ele para ser contador. Aí aparece um segundo personagem, um pastor, e Deus chama ele de contador. Ele fala, mas eu sou pastor há tantos anos dessa igreja de 750 pessoas, tenho sido zeloso, tenho cuidado delas. Eu falei, mas eu chamei você para ser contador, e você, através do seu trabalho, você ia impactar 2 homens com muito dinheiro, e esses homens, você e eles, iam impactar muitas pessoas em tal lugar. Mas você foi ser pastor, e era para você ter sido um contador. O outro era para ter sido um evangelista, foi um contador. Esse era para ter sido um contador, foi pastor. Aí vem o terceiro personagem, uma dona de casa, e ele chama aquela irmã, ela fala, olha, eu nunca fiz nenhuma viagem missionária, eu nunca fiz grandes obras, eu nunca apareci. Ele falou, não, mas eu te chamei para você criar 3 filhos e criá-los muito bem, porque através de seus 3 filhos, eles vão impactar milhões de pessoas. Você cumpriu bem o teu chamado, porque você foi chamada para criar os teus 3 filhos nos meus caminhos, nos caminhos do Senhor. Sabe, irmãos, a questão não é o quanto nós temos feito de coisas boas nessa vida. A questão é o quanto eu tenho cumprido do meu chamado, do que Deus me chamou a fazer. Então, primeira decisão, eu tenho que falar, eu vou servir ao Senhor, com todo o meu empenho, com toda a minha força, com todo o meu coração. E o segundo é, depois que eu estou servindo a Deus, com todo o meu empenho, com toda a minha força, com todo o meu coração, eu tenho ouvido dEle, para cumprir o meu chamado? Eu tenho feito aquilo que Ele me chamou a fazer? Amém? Por isso que cada um de nós é incomparável, porque o nosso chamado é diferente. Cada um vai ter acesso ao coração de pessoas que só você teria aquele acesso. Deus dá chaves para nós, de portas que só nós vamos poder abrir. Às vezes você ganhou uma pessoa para Jesus em toda a sua vida, mas aquela pessoa foi usada tremendamente por Deus para ganhar muitas outras. Né? Eu lembro daquele homem, na palavra ali que foi usado por Deus, né, para Estevão, né, que foi apedrejado, e Paulo estava presenciando a morte de Estevão e consentiu com a morte dele. Imagina, né? Estevão foi o primeiro mártir da igreja primitiva. E por causa do impacto da morte de Estevão na vida de Paulo, de Saulo, né? Aquilo trouxe um impacto profundo na vida dele, porque ele viu a maneira como Estevão morreu. Ele morreu contemplando o Senhor, ele morreu falando de Jesus, e aquilo causou um impacto na vida de Paulo. E Paulo logo depois se converte. E você vai ver, talvez o ministério de Estevão alcançou, talvez a vida de Paulo, mas que alcance, que bênção, o quanto Paulo alcançou, quantas vidas ele alcançou, né? É claro que Estevão alcançou muitas mais com o seu testemunho, mas se tivesse alcançado só Paulo, que glória, que honra, né? Ter sido o instrumento para que a salvação entrasse no coração de Paulo. E através do apóstolo Paulo, o evangelho se abriu para os gentios e espalhou-se pelo mundo conhecido da época. E até hoje, né, os escritos de Paulo falam conosco, falam com a igreja. Milhares e milhares, milhões e milhões de pessoas foram impactadas pela vida do apóstolo Paulo. E talvez Estevão, né, nós não temos muitos escritos sobre ele. Aí você pode falar, mas quem tem mais valor? A questão é cumprir o seu chamado. Cada um estava no seu lugar, fazendo o seu trabalho, a função que Deus determinou para ele. Então, quando eu decido, eu servirei ao Senhor de todo o meu coração. Não vou me contaminar com a mistura, não vou me contaminar com o evangelho misturado, não vou me contentar com uma fé pela metade. Eu vou
servir a Deus com todo o meu coração. A partir daí, você se abre para ouvir de Deus. E Ele começa a olhar em você, vai vendo que você é digno de confiança. E Ele começa a depositar na sua vida obras boas para você realizar. Você sabe que a comunhão, a caminhada com Deus, é uma via de duas mãos. À medida que você caminha com o Senhor, você vai tendo mais confiança nele. Porque você o conhece mais, você confia mais. Nós só confiamos em alguém que a gente conhece. Você não confia em alguém que você nunca viu antes, ou que você viu poucas vezes. É assim também quando a gente se converte. Quando a gente se converte, a gente vem com muitas dúvidas, a gente tem uma série de perguntas, temos desconfianças em relação a Deus, porque nós não o conhecemos bem. Mas à medida que você caminha com Ele, a tua confiança cresce. Você o conhece mais, você conhece o caráter dele, você vê a bondade dele, você começa a crer mais nele, a tua confiança aumenta. Mas o recíproco também é verdadeiro. À medida que você anda com Deus, Deus vai testando se você é uma pessoa confiável, se você é uma pessoa constante na fé, se você é uma pessoa que não vive de altos e baixos, uma pessoa extremamente emocional, que uma hora está nas alturas, outra hora está lá no vale mais profundo, uma hora você está adorando a Deus com toda a tua força, uma hora você está murmurando e reclamando e chorando, uma hora você vai ganhar o mundo para Jesus, outra hora você está escondido embaixo da cama. Deus quer pessoas que Ele possa confiar tarefas, boas obras. Como é que Ele vai confiar numa pessoa que uma hora está no cume do monte, outra hora está no vale mais baixo? Deus nunca sabe aonde vai te encontrar. Aonde você vai estar quando Ele te procura? Você está no cume do monte ou você está no vale profundo? Deus quer que você seja confiável para Ele também. Ele quer olhar para você e ver um homem, ver uma mulher estável nas emoções. Isso é sinal de maturidade, meus irmãos. Isso é sinal de coração tranquilo em Deus. Isso é sinal de paz de espírito. Pessoas confiáveis, pessoas que permanecem, pessoas que são portos seguros para as pessoas, para os outros, mas também é um porto seguro para Deus depositar o seu chamado, para Deus depositar as suas boas obras. Deus precisa te encontrar num lugar seguro. Ele precisa olhar para você e falar: essa pessoa, esse cara, essa mulher são dignos de confiança. Eu posso depositar o meu chamado sobre eles. Eu posso contar com eles para essa boa obra. Eu posso contar com eles para esse trabalho. Quando alguém me traz um projeto novo, né? Alguma coisa para fazer, alguma ideia, eu sempre escuto, né? E normalmente, às vezes, né, a pessoa vem muito empolgada. E ela fala: pastor, a gente podia fazer isso 3 vezes por semana, ou dia sim, dia não. E eu sempre falo assim: olha, é melhor a gente fazer semana sim, semana não, do que fazer 3 vezes por semana e depois a gente vai perdendo o fôlego e cai para 2 vezes, cai para 1 vez, depois cai para quinzenal. É melhor começar menor, é melhor começar devagar e ir aumentando o ritmo do que começar com um fôlego enorme e ir reduzindo. Vai ficar muito mais feio, porque melhor é como as coisas terminam do que como elas começam. Eu lembro quando a capelania, né, na Santa Casa começou. No primeiro momento a gente cogitou, né, até eu lembro nas conversas, vamos fazer 2 vezes por semana, 1 vez por semana. Eu falei: olha, será que a gente dá conta? E nós então começamos semana sim, semana não, quinzenal. Era pouco pela necessidade, porque tinha doente que você nem ia pegar, tinha doente que entrava, ficava 1 semana e ia embora, né? Você nem tinha tempo de orar. E depois aquilo foi aumentando, foi crescendo. O pessoal do hospital pediu se a gente podia ir mais, o grupo aumentou um pouco, nós passamos a ir semanalmente. E depois passamos a ir
na quarta-feira, se não me falha a memória, para orar, e no sábado uma equipe de recreação e oração. Então ia 2 vezes por semana. Começamos quinzenal, passamos a ser bissemanal. E foi muito mais, foi muito melhor. Isso trouxe o quê? Puxa, esse grupo é comprometido. Eles sabem que podem contar conosco. Mesmo agora que estamos com a pandemia, tivemos que suspender as atividades, ainda assim eles nos pedem para dias especiais, se podemos ir lá tocar, cantar. Então temos eventualmente feito isso, porque eles sabem que nós somos pessoas dignas de confiança. Pessoas que perseveram, pessoas que permanecem, que não estão apenas num oba-oba, não estão apenas com uma empolgação, que permanecem ao longo do tempo. Então, primeira decisão, eu vou servir ao Senhor, como Josué, eu e minha casa. Quanto a mim, eu já decidi, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E depois disso, se você tem sido fiel, se você tem sido constante, se você tem permanecido nessa aliança com o Senhor, você se torna também digno de confiança para Ele. E Ele começa a colocar sobre você o seu chamado. O seu chamado começa a ficar mais claro. As tuas aptidões, os teus dons, os teus talentos começam a ficar mais claros, mais evidentes. E Ele começa a te usar com mais regularidade, porque Ele começa a ver em você um coração digno de confiança. E Ele começa a te dar missões mais efetivas, missões mais específicas para você realizar. As boas obras que Ele mesmo preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Então, essa palavra de hoje é para que você tenha no seu coração uma decisão muito clara. Você pode falar, pastor, mas eu já decidi isso há 20 anos atrás. Renove a sua decisão. Pastor, eu já decidi isso agora, há 1 ano atrás. Renove a sua decisão. Pastor, eu nunca tive dúvida da minha decisão, não tem importância. Renove a sua decisão. Josué não precisava ter falado isso publicamente com a nação de Israel. Era claro que ele servia ao Senhor. Ele era o líder da nação. Mas ele deixou isso claro, quanto a mim, eu e minha família vamos servir ao Senhor, eu não tenho dúvida, minha família não tem dúvida, não há outro Deus para nós não vamos nos desviar, nós não vamos nos corromper, nós não vamos nos contaminar, nós não vamos nos confundir, só há um Deus a quem nós servimos, o Senhor Jesus Cristo é o nosso Deus. Ele não tinha dúvida disso, ele trouxe isso claramente diante do povo. Faça isso na sua casa. Faça isso com a sua família, faça isso com a sua esposa. Às vezes você está meio triste nesses dias, às vezes você perdeu algum conhecido, faleceu, às vezes você está meio abatido porque não está podendo sair muito de casa, às vezes você está preocupado com a situação financeira, com a situação do país, com a própria crise da pandemia. Chama a tua família, chama teus filhos, ore com eles, chama a tua esposa, Se você está sozinho, faça essa declaração de Josué, eu vou servir ao Senhor, eu e minha casa, eu e minha família. Eu não gerei filhos para se perderem no mundo, eu não gerei filhos para se perderem nas trevas. Os meus filhos vão andar com Deus, os meus filhos vão servir a Deus, os meus filhos vão ser fiéis ao Senhor, vão servir ao Senhor, vão ser servos do Senhor. A minha casa vai estar integralmente andando na presença do Senhor. Amém? Esse é o desafio para você nesses dias. Faça como Josué. Se posicione como Josué. Tome posição como Josué. Amém? Eu e minha casa. Se você é sozinho, eu sozinho servirei ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Seja uma pessoa digna de confiança para o Senhor, para que Ele possa depositar o teu chamado, para que Ele possa revelar para você o seu chamado, para que Ele possa te dar as boas obras, para que você ande nelas. Amém? Vamos orar, eu convido você agora a orar. Vamos orar para que essa palavra realmente encontre espaço no teu coração. Te convido agora a orar. Senhor Jesus, nós oramos nessa hora, porque nós não queremos dúvidas no nosso coração. Nós queremos declarar como Josué declarou: eu vou servir ao Senhor com toda a minha força, com todo o meu empenho, com toda a minha energia. Só o Senhor será Deus diante de mim.
Eu e minha casa vamos servir ao Senhor, os meus filhos vão te servir. Eu não quero gerar filhos para se perderem. Eu não quero mistura no meio da minha família. Só o Senhor seja o nosso referencial, seja o nosso Deus. E eu sei que se nós formos fiéis, formos constantes, perseverantes, permanecermos em Ti, o Senhor nos dará as boas obras para que nós andemos nelas. O Senhor nos revelará o nosso chamado, para que nós cumpramos o nosso chamado. Senhor, faz isso com cada irmão, com cada irmã que assistir essa palavra, que ouvir esse vídeo. Senhor, cada um seja como Josué, forte e corajoso, valente e corajoso. Não retroceda, não olhe para trás, mas olhe apenas para o alvo que está em Cristo Jesus. Nós serviremos somente ao Senhor Jesus. Amém. Que Deus possa te abençoar, que você tenha uma semana abençoada. Deus possa guardar a sua vida, guardar a sua família, guardar a sua casa de todo mal. Deus te abençoe. Assim que nós tivermos notícias novas, não é? Qualquer mudança, nós vamos avisar vocês através dos líderes das células. Fiquem em paz. Qualquer necessidade que vocês tiverem, fale com o seu líder, fale conosco. Nós estamos aqui para te ajudar, para orar por você, para te abençoar. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.